Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor, para que Ele fale, através de mim, para a nossa edificação. Então, vou orar para pedir a direção do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está me dando, Pai, de trazer a Tua palavra para os Teus servos e servas, Senhor, para todos aqueles que irão ouvir e assistir esta live. Que o Senhor nos coloque na boca as palavras que os Teus servos, servas precisam ouvir para serem edificados. Que o Senhor me use como o Senhor quiser. Que tudo que eu falar aqui não venha de mim, mas do Senhor, para a nossa edificação. Obrigado por tudo. Abençoa os teus servos. Abençoa as tuas servas. Abençoa o teu povo. No nome de Jesus. Amém. O título do estudo que eu vou trazer hoje, o amor de mãe. O amor de mãe. Como você, como mãe, tem lutado pelos seus filhos, pela sua família? Como você tem lutado para que seus filhos e seu esposo, sua família, estejam bem diante do Senhor, diante da sociedade? Então, como você, mãe? Nós, domingo, comemoramos os dias das mães, né? Então, vamos falar aqui sobre uma mãe. É o segundo Reis, capítulo 4, os versos do 1 ao 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, nós vamos falar desta mãe viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então, esta mãe estava com um problema. O problema é que seu esposo tinha falecido, mas o esposo dela era um dos discípulos dos profetas. Ele estava estudando com os profetas para ser um profeta, né? E ele faleceu e deixou uma dívida. Então, aquela dívida que a esposa e os filhos não tinham condição de pagar, né? Então, aquela esposa, aquela viúva, né, perdeu o seu esposo. Naquele tempo, o homem é quem trabalhava para conseguir o alimento. A mulher não trabalhava fora, né? Se trabalhasse era em casa, fazendo alguma coisa, alguma costura, alguma bordada, alguma coisa assim, parecido. E o esposo era o responsável de suprir as necessidades da família. Mas aquele esposo morreu e ela ficou com uma dívida que não tinha condição de pagar. E naquele tempo, para aquele povo, né? No caso aqui, o povo de Deus, se não pagasse a dívida, eles levavam o que tinham, né? Se não tinham condição, então levariam os filhos. No caso dos discípulos, um dos discípulos dos profetas, que era o esposo dela, tinha 2 filhos. E a esposa não sabia o que fazer, então ela lembrou: vou até o profeta. Então a Bíblia diz: certa mulher
das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então ela está aqui dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele era um servo temente, ele era obediente, ele servia ao Senhor, mas por algum motivo ele não teve condição de pagar aquela dívida. E agora, além dela estar viúva, e naquele tempo a mulher não trabalhava fora de casa, o homem era quem supria as necessidades, e agora o marido morreu, os 2 filhos que podiam ajudá-la no sustento da família seriam levados escravos para pagar a dívida do seu pai. Aquela mulher estava com um dilema, não é? Com um problema sério. Perdeu o marido e iria perder os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos seriam levados para trabalhar para o credor. O que fazer? O que fazer agora numa situação dessa? O que aquela mãe iria fazer, vendo seus 2 filhos sendo levados? Ela estava com um problema sério. Seus 2 filhos seriam levados. Então ela fez algo. Ela foi até o profeta Eliseu. Ela foi ao socorro, ela foi buscar ajuda à pessoa certa. Então ela foi até o profeta Eliseu e disse que o marido dela era um dos discípulos dos profetas. E mais, ele era temente a Deus. Ele era um servo temente. Ele era um servo obediente. Ele era um servo fiel. Mas ele tinha deixado a sua família naquelas condições. Então ela foi até o profeta Eliseu. Então nós também, quando tivermos com algum problema, com alguma dificuldade, devemos ir à pessoa certa. E nós temos também um profeta. Nós temos também um sacerdote que podemos ir a ele a qualquer momento. Esta pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também podemos ir, não é? Até aquele a quem ele deixou para cuidar de nós aqui na terra. São os pastores, né? São os líderes, os missionários, aquele que cuida de nós, no caso, a igreja local, né? Então, aquela mulher foi a pessoa certa. Ela foi atrás de socorro. Então, você, minha irmã, quando tiver com alguma dificuldade com seus filhos, seja que dificuldade for, muitas mães vivem aflitas, né? Essa mãe estava aflita. Iam levar os 2 filhos dela e ela não sabia o que fazer. Então ela lembrou do profeta e foi até ele, para que ele, né, como um servo do Senhor, aquele que trazia a palavra de Deus para os homens, ele poderia achar uma solução. Ela foi a pessoa certa. Então você também, minha irmã. Você, meu irmão.
porque estiver passando algum problema com seus filhos, vá à pessoa certa, que é Jesus. Clame a Ele. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas muitas vezes seus filhos estão nas drogas, né? Muitas vezes seus filhos estão na rebeldia. Muitas vezes estão com alguma enfermidade. Muitas vezes estão fracos na fé. Não desista dos seus filhos. Vá até ao Senhor Jesus. Clame a Ele, como aquela mulher fez, né? Então diz, clamou a Elias, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então ela clamou a Eliseu. Ela pediu socorro. Então nós devemos pedir socorro, pedir ajuda ao nosso Deus, ao nosso Salvador e também ao nosso pastor, ao nosso líder, né? Pedir ajuda, né? Em oração, em uma palavra, né? Em socorro, seja o que for. Então no verso 2 continua assim. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Que te hei de fazer? Então aquela mulher, ela teria que fazer algumas coisas para conquistar a bênção que ela andava atrás. E Eliseu faz uma pergunta. Que te hei de fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para ti? O que é que eu vou fazer? Então Eliseu fez esta pergunta, né? Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? O que tu tens em casa? Então, o problema daquela mulher era financeiro, né? Ela não tinha condições de pagar a dívida que o marido deixou. E os seus filhos seriam levados escravos para trabalharem para pagar aquela dívida. Então, o problema dela era financeiro. E Eliseu faz a pergunta. Que te hei de fazer? Dize-me, o que é o que tens em casa? Veja a resposta dela. Então, aquela mulher teria que fazer algumas coisas para poder conseguir aquela bênção. A primeira coisa ela já fez. Ela foi até o profeta. Ela foi à busca de ajuda. Então, a primeira coisa ela já fez. Ela já foi atrás de ajuda com a pessoa certa. Então, quando você estiver precisando de ajuda para os seus filhos, para a sua família, vá à pessoa certa. A pessoa certa sempre é o Senhor Jesus. E também aqueles, né, que são escolhidos por Ele para cuidar do seu rebanho aqui na terra. Então, Eliseu, ele fez aquela pergunta. Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada. Nada. Mas aí ela lembrou de uma coisa interessante. Ela disse assim, se não uma botija de azeite. Se não uma botija de azeite. Tua serva só tem uma botija de azeite. Agora não sabe se essa botija estava cheia ou se estava só com um pouco de azeite. Também não disse se essa botija era grande ou se era pequena. Mas aqui diz que ela tinha uma botija de azeite. Azeite naquele tempo era muito caro, era muito difícil encontrar.
era muito valioso. Então, aquela botija de azeite era valioso, né? Mas ela não estava valorizando o que tinha em casa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sim, não, só tem isso, nada mais. Muitas vezes nós temos, né, alguma coisa em casa que Deus nos deu e nós não estamos valorizando, né? Não estamos agradecendo a Deus. Aquela mulher tinha alguma coisa em casa e era alguma coisa valiosa. O azeite representa o Espírito Santo, né? É o óleo, é o azeite. A botija a botija é o vaso, né? Representa a pessoa. Então, aquele homem, aquele marido, deixou a coisa mais preciosa para a família dele. Ele deixou a palavra de Deus. Ele deixou a presença de Deus. Ele deixou Deus no coração da sua família. Então, ali estava a representação, né? A representação da presença de Deus. Então, se nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Nós temos tudo, né? Então, devemos valorizar aquilo que Deus está nos dando. Quantas vezes, né, nós... só tem esse arroz com feijão. Não vou querer isso, não. Só tem esse pão. Quantas vezes nós estamos desprezando, né, aquilo que Deus está nos dando. Nós não valorizamos, né, aquilo que Deus nos dá. Jesus pegou uns peixinhos e uns pãezinhos, bem pouco, né, 2 e 3. Então, ele multiplicou para uma multidão. Aqui a mulher tem uma botija de azeite. Mas diz, eu só tenho isso, uma botija de azeite. O que é que você tem em casa para ajudar seus filhos? Para tirá-los da escravidão? Eu só tenho a palavra do Senhor. Só isso. Você tem tudo, minha irmã. Você tem tudo, meu irmão. Você tem a presença do Senhor na sua vida. Você tem Deus na sua vida. Você tem tudo. Jesus diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Não perca a sua fé. Se seus filhos estão nos vícios, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem o óleo, você tem o azeite na vasilha que é você. Você tem tudo. Ajoelhe-se e vá ao profeta Jesus, clamar a ele por socorro. E ele vai lhe ajudar. Então, aquela mulher precisava fazer algumas coisas para poder adquirir aquela bênção que ela estava atrás. A solução para seu problema. E o problema dela era financeiro. Ela estava com uma dívida que não podia pagar. Mas, em primeiro lugar, ela foi a pessoa certa. A segunda coisa que ela tinha que fazer, crer para adquirir a bênção dos seus filhos, a bênção para os seus filhos, a liberdade para os seus filhos, para que eles não fossem escravizados. Quantos filhos estão escravizados nas garras de Satanás? Quantos filhos dos meus irmãos, das minhas irmãs,
estão escravizados nas garras de Satanás, na prostituição, nos vícios, nas drogas, na incredulidade, né? Quantos filhos estão escravizados? Então, os 2 filhos desta irmã, que o marido era um dos discípulos dos profetas, e ela mesmo disse que ele era um servo temente a Deus. Ele era um servo temente, ele temia ao Senhor. Mas agora ele faleceu e deixou aquela dívida. E os filhos dele estavam prestes a ser escravizados. Minha irmã, coloque seu joelho no chão. Ore pelos seus filhos. Ore na cabeça deles. Repreenda Satanás. Mas você tem que ir à pessoa certa. A pessoa é Jesus Cristo. Com fé. Você tem que ir com fé. Você tem que ir crendo que Ele vai ouvir e atender ao seu clamor. Então Elias perguntou para ela: dize-me, que é o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Elias: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então Eliseu disse para aquela viúva: vai à tua vizinhança, pede vasilhas emprestadas. Então aquela mulher, ela tinha que crer no que o profeta Eliseu estava mandando ela fazer. Muitas vezes nós não adquirimos a bênção do Senhor, porque nós até vamos à pessoa certa, nós vamos até Jesus, mas não estamos crendo naquilo que Ele nos manda fazer. Não estamos crendo na palavra dEle. Aquela mulher tinha que crer no que o profeta Eliseu estava mandando ela fazer. E ele disse: vai a toda a tua vizinhança, todos. Então, de casa em casa, ela tinha que ir e pedir vasilhas vazias. E ele ainda frisou: não poucas, tinha que ser muitas vasilhas. Deus, quando Ele vai nos abençoar, Ele nos abençoa com abundância. Ele quer nos dar bênçãos em abundância. Já pensou? Eliseu disse: vai a toda a vizinhança. Aquela mulher tinha que crer. E aqui também é sinal de humilhação. Ela tinha que ser humilde, se humilhar. Já pensou você sair de casa em casa, pedindo emprestado, vasilhas, o máximo que pudesse emprestar? Você sair da sua casa para ir na casa do vizinho, pedir algo emprestado? Você se sente humilhado, né? Você se sente constrangido, né? Então você precisa da ajuda dos outros. Então as vasilhas não eram dela. Ela estava necessitando, além da ajuda do profeta, ela estava necessitando da ajuda dos seus vizinhos. Muitas vezes nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Muitas vezes uma ajuda financeira. Muitas vezes uma ajuda em oração, em clamor. Mas nós precisamos dos outros também. E não devemos nos envergonhar
de pedir ajuda quando necessitarmos. Ô meu irmão, eu estou passando por esse problema. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude em oração. Eu estou precisando de ajuda financeira. Me ajude. Então, não é vergonhoso. Isso nós devemos fazer, porque nós precisamos uns dos outros. A Bíblia mesmo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então, os vizinhos não iriam ajudá-la a adquirir os bens, o dinheiro que ela estava necessitando. Mas eles iriam ajudá-la com as vasilhas. E tinha que ser muitas vasilhas. Eu não sei quantos vizinhos aquela mulher tinha. E nem quantas vasilhas eles tinham para ajudá-la. Mas o profeta Eliseu disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então Deus, Ele quer muitas vezes que nós também nos esvaziemos de nós mesmos. Ele quer que nós nos enchemos dele, não é? Então, nós já vimos que o óleo representa o Espírito Santo. A botija é nós, somos nós. Somos nós que somos representados por aquela botija. Então, esse óleo que está dentro de nós, ele precisa transbordar para outras vasilhas, né? Para outras vidas, para outras pessoas. Olhando pelo lado espiritual, né? Pelo lado material é a multiplicação. Como Jesus fez na beira da praia com aqueles pães e peixes e alimentou toda aquela multidão. Mas aqui tem dois significados, o significado espiritual e o significado material. O significado espiritual é que a vasilha, a botija, era a presença de Deus. O óleo dentro daquela vasilha, né? O óleo é a representação do Espírito Santo. E a botija, a família. Ali significava que aquele discípulo de profeta, que era um servo fiel, que era um servo temente a Deus, deixou a presença de Deus na sua família. E também aquele óleo representava prosperidade. E é o que ela estava buscando. Estava buscando prosperidade para a sua família, né? Mas ela precisava fazer algumas coisas. A primeira, ela já tinha feito. Ela foi atrás do profeta. A segunda, ela precisava crer na palavra do profeta. Nós precisamos crer na palavra de Jesus para recebermos a bênção, né? Ela precisava se humilhar e ir até sua vizinhança, pedir emprestado, né? Aquelas vasilhas. E também ela precisava da sua vizinhança. Nós precisamos dos nossos irmãos para nos ajudar quando estivermos em dificuldade em algum assunto. O verso 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Então, a que estiver cheia, tu vai pondo a parte. Então, vai enchendo, vai pondo de lado.
Então, as vasilhas também representam a nossa vida. As vasilhas vazias, né? Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo. Temos que nos esvaziar do nosso pecado, do nosso rancor, da nossa mágoa, né? Aquela mulher poderia ter ficado com mágoas, né? O marido morreu, não deixou nada, só deixou dívida, os filhos iriam agora serem escravos, ela iria ficar só, quem iria sustentá-la, né? Mas não, ela foi atrás da pessoa que poderia ajudá-la. Então nós devemos ir atrás da pessoa que pode nos ajudar, não daqueles que não podem nos ajudar. E a pessoa que pode nos ajudar, em primeiro lugar, Deus. Depois, os filhos de Deus, o pastor, os missionários, os irmãos. Também devemos crer na palavra do Senhor e nos humilhar diante, né, das pessoas, pedindo ajuda, pedindo socorro, nos humilharmos diante do Senhor, né? E também obedecer. Então ela disse vai. Ele disse vai. A vizinha, todos os vizinhos, todos eles precisavam também de Deus, né? Vai lá, pede a todos, pede vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. E ela foi, mas os filhos, e trouxeram, né, as vasilhas. E ele disse, então entra na tua casa. Aqui não tem casa, mas ele disse, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Então, as que estiverem cheias, ó, botando ali. Então, uma botija para muitas vasilhas. Então, iria botar um pouquinho de azeite em cada vasilha, um pouquinho. É assim que Deus faz conosco. Nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo vem morar na nossa vida. E o Espírito Santo, à medida que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, ele vai enchendo o nosso ser, a nossa vida, o nosso espírito, o nosso ser. E nós vamos ficando cheias do Espírito Santo, e esse óleo que é o Espírito vai transbordando para as outras vasilhas. Foi isso que aconteceu aqui. Então, aquela botija, aquele óleo foi transbordando, botando em cada vasilha. Não sei quantas vasilhas, mas o profeta disse que tinha que ser muitas. Eu acredito que eram muitas. E aquele pouquinho de óleo que era colocado naquelas vasilhas foi enchendo. E quanto mais ela botava, mais as vasilhas iam ficando cheias. Meus irmãos, nós temos que nos encher do Espírito Santo a cada dia. E assim nós vamos obter as bênçãos que o Senhor quer nos dar. Precisamos ir a Ele com fé, acreditando na palavra dEle, nos humilhando diante dEle, diante das pessoas. Não devemos ter vergonha de pedir ajuda. Oh, meu irmão, ore por mim. Oh, meu irmão, me ajude na minha dificuldade. Devemos nos esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito Santo encher a nossa vida. E devemos também transbordar esse Espírito, né, para outras pessoas. É isso que Deus quer, que nós nos encha
tanto do Espírito, que isso alcance outras vidas, né? Alcance a nossa vizinhança. Você já pensou? Você já falou de Jesus para algum dos seus vizinhos? Você já foi até eles que estão com as vasilhas secas do Espírito Santo? E você já deixou o Espírito transbordar de você para a vida deles? Essa pessoa já aceitou Jesus? Você já ganhou alguém para Cristo? Então é isso aqui que nós estamos vendo, tanto pelo lado espiritual, como pelo lado material, não é? Aquele homem, ele era um dos discípulos dos profetas. Ele conhecia a palavra de Deus. A esposa dele conhecia. Os filhos com certeza também conheciam. E foram buscar ajuda no profeta de Deus. O verso 5 nos diz: Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então, estava lá com a botija, enchendo as vasilhas secas, enchendo. Mais uma, enchia. Mais uma, botava mais um pouquinho, enchia. E as vasilhas, que não eram poucas, eram muitas, foram se enchendo, se enchendo, se enchendo. As pessoas que estão ao seu lado, meus irmãos, seus filhos, estão cheios do Espírito Santo. Eles estão vivendo a palavra de Deus. Eles estão crendo verdadeiramente em Jesus. Você está ensinando a palavra de Deus para seus filhos? Minha irmã, você está orando com seus filhos? Você está buscando a Deus? Então aquela mãe precisava fazer algumas coisas para conseguir a bênção do Senhor. E ela estava fazendo o que era certo. Verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Acabou as vasilhas. Todas as vasilhas que ela tinha trazido estavam cheias. Quantas vasilhas você, meu irmão, você, minha irmã, você, mãe, está enchendo? Você está enchendo as vasilhas da sua família, seus parentes, seus sobrinhos, seus pais, seus tios, seus vizinhos. Essas vasilhas estão sendo cheias do poder de Deus, estão sendo cheias do Espírito Santo. Essas vasilhas que estão ao seu redor, elas estão ficando cheias da palavra do Senhor. Você está cheia do Espírito Santo. Então, as vasilhas que ela conseguiu estavam todas cheias. E o que foi que aconteceu quando não tinha mais vasilhas? Não há mais vasilhas. E o azeite parou. Não tem mais vasilhas. Então o azeite não vai ficar derramando, não pode destruir. Ele tem que derramar para as outras vidas, para as outras vasilhas, não para o chão. Ele não pode regar o chão, a terra, ele tem que regar as vidas. Então nós estamos vendo aqui a comparação pelo lado espiritual e pelo lado material. Então o verso 7 nos diz o seguinte: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então encheu todas aquelas vasilhas.
Então ela seguiu o que era para ser feito. Foi primeiro ao homem de Deus, né? Depois ela creu no que ele falou, obedeceu, foi até a vizinhança, se humilhou, pediu as vasilhas vazias e voltou para casa. Então o profeta disse, continuou orientando ela: entra na tua casa, fecha a porta com teus filhos, vai enchendo as vasilhas, separando. E ela fez. Então ela foi obedecendo, ela creu. Então nós temos que crer na orientação do Senhor. Nós temos que seguir a orientação do Senhor para alcançarmos aquilo que queremos. Quando as vasilhas estavam todas cheias, ela voltou ao homem de Deus. Ela queria saber o que fazer. Ela continuava querendo a orientação de Deus, né? Ela não sabia o que fazer. Ela queria que Deus dissesse para ela o que fazer. E Deus ali estava representado pelo profeta, porque o profeta é quem trazia a mensagem de Deus. Então o profeta disse. Então foi ela e fez saber ao profeta, ao homem de Deus. E ele disse: vai, a orientação dele, vende o azeite e paga a tua dívida. O azeite, vende o azeite e paga a tua dívida. Quem pagou a nossa dívida? Quem foi que se deu por nós? Quem foi que se deu para que nós pudéssemos ter a nossa dívida paga? Então Jesus se deu numa cruz, derramou o sangue dele para limpar todos os nossos pecados. Então Jesus, ele é aquele que veio do céu, pagou a nossa dívida com a sua própria vida, lavando todos os nossos pecados. E assim nós fomos resgatados das mãos de Satanás, porque nós já éramos escravos. O filho dessa viúva, eles seriam levados escravos. Mas no nosso caso, nós já éramos escravos. Então Jesus, ele pagou a nossa dívida e nos resgatou das mãos de Satanás. Então aqui o profeta disse: vai, vende o óleo e paga a tua dívida. E disse mais: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Então, o resto do azeite que sobrou naquelas vasilhas seriam para a vivência deles. Então Jesus se doou por nós, Jesus pagou a nossa dívida. E ele veio morar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, nos dando vida. Entenderam, irmãos? Então agora, aquela mulher, ela e os filhos teriam que trabalhar. Entenderam? Deus, ele não quer ninguém vagabundo. Ele não quer ninguém preguiçoso. Ele quer que os seus filhos trabalhem. E o que é que eles iam fazer? Foi o que o profeta disse. O profeta disse: vai, vende o azeite. Eles teriam que pegar aquele azeite. Talvez ir na feira, né? Vender aquele azeite. Pagar a dívida. E o que sobrou, eles iriam continuar fazendo o mesmo. Vendendo, comercializando. Então agora eles iriam trabalhar, mas para eles mesmos, não para o credor.
Então, Deus tinha dado o meio de vida para eles. O problema daquela mulher foi resolvido. Por quê? Porque primeiro ela foi a pessoa certa. O profeta, né? O profeta Eliseu, que era o servo de Deus, que trazia a mensagem de Deus na terra naquele tempo. Ela creu na palavra do profeta. Ela obedeceu a ordem que ele deu. Vai à vizinhança, toda a vizinhança. Muitas vasilhas vazias, pede a eles. Ela se humilhou, ela foi pedir emprestado. Já pensou? Ô fulano, me dá uma vasilha emprestada. Às vezes a pessoa vem até com piada, né? Olha, mas tu não deixa quebrar minha vasilha. E muitas pessoas dizem isso. Isso é humilhação, mas muitas vezes nós precisamos dos outros. E não devemos ter vergonha de ir às pessoas, né? E ela foi, porque essas pessoas também precisam do óleo, precisam do azeite, precisam do Espírito Santo, precisam da palavra de Deus. O Espírito Santo é que convence o pecador, né? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos levar a mensagem de Deus até essas pessoas. E o Espírito Santo é quem vai fazer o resto, né? Então ela foi e se humilhou, conseguiu as vasilhas, encheu as vasilhas, foi até o profeta, né? O profeta disse, vai lá, fecha a porta com teus filhos e enche as vasilhas, vai enchendo, enchendo, enchendo. Quando encheu todas, acabou as vasilhas, ela voltou ao profeta pedindo a direção. Nós devemos sempre estar pedindo a direção de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos parentes, nossos vizinhos. E assim Deus vai guiando a nossa vida. E agora, de devedora, ela passou a ser comerciante. Agora ela tinha não só para pagar a dívida, mas para viver a sua vida. Assim o profeta diz. E tu e teus filhos, vivei do resto. Vivei do resto. Então significa que aquele óleo iria multiplicar. Deus fez um milagre. Deus multiplicou aquele óleo. E Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer lhe abençoar, meu irmão. Ele quer lhe abençoar. Ele quer abençoar seus filhos. Ele quer abençoar seu marido. Ele quer abençoar sua família. Ele quer abençoar a sua vida. Mas é necessário fazer estas coisas que foi ensinado aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa fé, essa obediência, essa humildade, essa coragem de ir, não é? Até os outros, pedir ajuda. Essa coragem de estar seguindo o mandamento, os conselhos, a direção de Deus. Essa coragem de ir enfrentar a vida, trabalhar, não é? Não ficar esperando pelos outros, mas ir à luta. Deus deu o óleo, mas eles teriam que comercializar esse óleo para poder ganhar o pão. Então, deu trabalho para eles. Deus abençoou. E Deus quer lhe abençoar, seja qual for a situação que você estiver passando. Não se esqueça disso. Vá ao Senhor e Ele vai lhe abençoar. Que o Senhor nos abençoe. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Porque assim como o Senhor ouviu a oração, o clamor daquela viúva, que o marido tinha falecido, mas que ele era teu servo, temente a ti. E o Senhor abençoou a tua serva, não é? Porque ela creu, obedeceu, se humilhou e seguiu a tua direção. Obrigado, Senhor, que possamos também fazer o mesmo. E assim, Senhor, alcançar a bênção que tanto queremos.
Olha para as tuas servas que estão aflitas neste dia, nesta noite. Pelos seus filhos, Senhor, que muitos estão na rebeldia, muitos estão nos vícios, muitos estão afastados do Senhor, muitos estão, Senhor, sendo violentos. Que o Senhor fortaleça essa mãe, esse pai, e que eles, Senhor, vá até o Senhor, clamando por ajuda, crendo que o Senhor vai ajudá-los, pois o Senhor é o único que pode nos ajudar. Abençoa também, Senhor, os teus filhos espalhados por todo o mundo, a tua igreja, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, os pastores, que eles, Senhor, estejam abençoando o teu povo. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Passe esta live para frente, esse estudo, e mande para seus vizinhos, para seus amigos, para seus parentes, para que eles também sejam edificados. Vai lá no meu YouTube também, se vocês sentirem o desejo, e se inscreva lá. Também coloque lá seu like, e dê o seu bonzinho e mande, para alguma pessoa também. Até que o Senhor nos abençoe. Até o próximo estudo. Até a próxima terça-feira.